A terceira temporada do Fórum Brasil, com o apoio do Sebrae, já começou e realiza diversos encontros nas principais cidades históricas de interesse cultural do país. Com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura e da Câmara Municipal, está realizando a Agenda Cidadã para a promoção do turismo histórico-cultural no centro de São Paulo. Afinal, São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil. Aqui também começou o Brasil. Faça valer seu protagonismo e venha conosco nessa terceira temporada ajudar na recuperação de nosso patrimônio histórico. Fórum Brasil de Turismo Cultural, transformando o patrimônio histórico em ativo turístico-cultural. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, esta semana no painel de Inovação e Tecnologia, para falar de um tema que é muito caro ao nosso canal do Protagonismo Cidadão, um tema que a gente gosta muito de desenvolver, que é sobre a questão da energia sustentável. O tema do programa fala sobre energia sustentável, um compromisso com o futuro. Para esse programa, eu vou ter o auxílio aqui da apresentação do nosso amigo Toninho Garcia. Toninho Garcia que sugeriu essa pauta, né? Tá o Toninho Garcia aparecendo na nossa tela. Toninho, seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar comigo nessa bancada. Não, eu que agradeço o convite, Sérgio, porque eu estou como a maioria dos brasileiros. Eu só estou sabendo de energia limpa há uns 2 meses. A gente escuta, mas não toca. E embora, assim, as coisas estão acontecendo, né? E você fica estupefato como é tão fácil, tão simples a gente fazer uma guinada forte no planeta, apesar de todos esses fóruns de COP. Vamos ter o 30º COP esse ano no Brasil. Há 30 anos os líderes mundial discutem, entendeu, como economizar a energia, como acabar com o efeito estufa, e a coisa não muda para nada. E estamos com ESG, então eu falei, vou feliz para esse programa aí, vamos lá, que eu vou aprender e quero fazer perguntas. É verdade. Comentando o programa de hoje, uma figura que já participou como convidado especial, acho que há uns 2 anos atrás, é o empresário da região e é do Sindicato da Indústria da Panificação, o Antônio Pires, diretor do Sinaspan. Antônio, seja bem-vindo. Você que é proprietário de 2 padarias Arco-Íris, uma nova unidade que você está abrindo agora, né? Seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, é um prazer aí voltar depois de 2 anos a participar do programa, uma satisfação aí dividir a bancada aí com o Toninho, com o Sérgio, com o nosso convidado também. Estou muito feliz de estar de volta. Maravilha. O convite para o Antônio Pires, obviamente, está relacionado a esse tema, o consumo de energia na indústria da panificação, tão importante para esse tema. E, finalmente, o nosso convidado especial, o Carlos Eli Ribeiro. O Carlos Eli Ribeiro foi meu preparador físico lá quando eu era criança pequena em Barbacena. Eu era jovem, não parece com essa minha cara aqui estragada, mas eu já fui jovem. E o Eli, que era o meu preparador físico, parece bem mais jovem que eu. Ele é consultor da iGreen Energy. Ele já fez um monte de coisa. Ele trabalha na área de tecnologia, profissional da saúde, tem vários cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, morou na Europa. É um verdadeiro... Curioso. É um cientista. Satisfação recebê-lo aqui. Uma alegria para mim. Muito obrigado pela participação. Sou eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês esse conhecimento, né, que a gente foi buscar e encontra aqui no Brasil hoje também, e a disposição para a gente começar a discutir aquilo que todos nós precisamos, né, que é energia, seja no pãozinho logo de manhã cedo, quando a gente acorda, né, seja para abastecer o celular, para recarregar o celular ou para abastecer o automóvel. E mais ainda agora podendo também utilizar essa energia de forma mais frequente no consumo doméstico e no consumo industrial. Eu confesso a vocês que alguns assuntos eu me divirto muito mais do que eu trabalho. Hoje vai ser um desses dias, né? Os 2 assuntos que são para mim fascinantes. Deixa eu começar a fazer uma pergunta para o Eli. Eu queria que você contasse para a gente primeiro como é que você veio parar nesse mercado de energia renovável,
né? Já que você, quando a gente trabalhou juntos lá atrás, 30 anos atrás, você estava na área da educação física, foi para a área da saúde, foi fazer projetos, consultoria para governo, você montou um instituto nessa área, né? E você contou para mim nos bastidores, mas compartilha com a gente, com o público, como é que você veio parar nesse setor de energia renovável? Tá. A minha formação me faz trabalhar com tecnologia da informação, então a gente precisa de dados, né? Precisamos ter informação para poder evoluir. No final do começo do século XX, no ano 2000, nós tínhamos uma máxima que com a virada do ano nós íamos ter uma série de problemas, né? Então, no ano 2000 parece que o mundo ia acabar, né? Quando ele não acabou, eu falei, bom, então o que vai ser a grande força motriz do mundo no futuro? E eu viajei, fui para a Europa, basicamente da Suécia até Portugal, fiz um tour, parando nas principais universidades do mundo, né? A última foi Salamanca, na Espanha, onde eu tive a oportunidade de sintetizar que as coisas mais importantes que a Europa via naquela época eram energia, água e alimento. Então, todo mural de universidade, quando eu ia olhar, tinha lá um simpósio sobre energia, água e alimento. E essa questão da energia, água e alimento, a gente vai entender que tem duas coisas que a gente precisa abastecer, máquina e homem, né? Então, se você não tem esses dois elementos, a gente não consegue evoluir. E a partir daí, eu tive a oportunidade de trabalhar com um professor alemão que estava fazendo uma planta de energia solar em Saragoça. E ele me mostrou um gráfico e falou, esse é o presente de aniversário que eu vou te dar, né? Que era um gráfico mostrando quais seriam os ciclos das energias, aquelas que iriam crescer e aquelas que iriam cair no mercado, né? Que perderiam mais força no mercado. E entre elas a energia solar. Eu convidei na época para vir aqui, isso em 2006, eu morava no Guarujá, e a minha casa tinha placa de energia solar, só que era solar térmica, né? Só para aquecer a água. E eu tinha lá curiosidade por que aquilo não evoluía. E na época também tinha em São Miguel, se não me engano, uma Universidade do Sol, que tratava sobre as placas, e a grande dificuldade era o problema das placas, né? Tem que ter placa, coloca a placa, tira a placa, sobe no telhado. Então assim, eu falei, poxa, não é o momento, eu acho que ainda falta uma evolução tecnológica para isso. Hoje a gente vê isso com muito mais tranquilidade, porque temos várias usinas geradoras de energia solar e temos o mercado livre que permite a gente ter acesso a essa energia. Mas em tese, assim, essa foi a peregrinação de entender que da educação física, que era o homem, para as indústrias, né, o elemento principal era o mesmo que a energia. Se a gente não tem uma boa energia, a gente não consegue ter a produção que a gente deseja. Muito bom, Toninho. Eu estava aqui viajando na maionese, o tour que ele fez pela Europa, impressionante. Agora, eu gostaria de meu xará, entendeu? Meu xará precisa falar também, né? Só nós estamos falando. Eu também fiquei pasmo, estupefato, quando eu soube que padaria gasta uma energia que não tem tamanho. Conta alta. Eu falei, não é possível. 5 mil, 8 mil, tem uma de 16 mil. E eu reclamando dos meus R$964 lá de casa. Falei, pô, vou perguntar, o que vocês estão se organizando para... É verdade, assim, a despesa de energia é a terceira conta aí na planilha de custos, né? Folha de pagamento, aluguel e energia são as três principais despesas de um negócio de panificação. A panificação é a maior indústria na Baixada Santista e Vale do Ribeira, em todos os municípios, com exceção de Cubatão. É a maior indústria em 80% dos municípios brasileiros. Então, para a gente ter a dimensão, muitas vezes a gente pensa na padaria no seu Manuel da esquina, que a gente vai lá tomar café, discute futebol, mas os números por trás da indústria da panificação são gigantes. E as contas de energia aí, verdade, tem padaria que gasta R$40 mil de energia a mês, então são contas, claro que existem padarias aí de diversos portes, né? Tá. Dessas quase 1.200 padarias que a gente tem, Baixada Santista e Vale do Ribeira, metade delas são de pequeno porte, de até 12, 13 funcionários, e se você pensar que trabalham 2 turnos, praticamente todos os dias na semana, são negócios pequenos, mas você tem padaria aí com até 212 funcionários, é o caso da Nova Era, que fica aqui na Cunha Moreira, aqui perto até, que tem 212 funcionários. Poucas empresas no Brasil
tem mais de 200 funcionários. A gente tem aqui uma padaria aqui em Santos que gera tudo isso de emprego aí, além de impostos, e movimentar a economia local. Eu ia te perguntar exatamente isso aí, qual era a estimativa no sindicato, quantos associados fazem parte desses 1.200 da região? 300, mais ou menos, próximas de 300. A gente tem uma atuação bastante grande na Baixada Santista, principalmente em Santos, né? Até pelo histórico do próprio sindicato, a sede física fica aqui no município. No Vale do Ribeira, a nossa participação ainda é menos expressiva. A gente tem algumas iniciativas para juntar a panificação, o setor de panificação de lá, como o evento de tendências e negócios da panificação que acontece em setembro, mas a nossa participação no Vale ainda é muito menor do que a gente tem aqui na Baixada. Legal. Eli, dessa época que você foi para a Europa, que você teve contato, você estava relatando aqui, que as universidades, você até falou isso para mim nos bastidores antes de começar o programa, que chamou a atenção que os temas que as universidades estavam colocando como desafios para o futuro, além de energia, tinha água, né, e a produção de alimentos. Então eram os grandes desafios para a sociedade na virada do século XXI. Né? Na verdade, isso já era início do século XXI, então o pessoal estava olhando as próximas décadas desse século como os grandes desafios do setor de pesquisa. Especificamente nessa área de produção de energia, que é um desafio importante, a gente está vendo aí com a aceleração das tecnologias digitais, computadores quânticos, inteligência artificial, então a gente vai ter aí a parte de processamento de dados cada vez crescendo mais e o consumo assustador de energia para alimentar e manter todas essas redes, né? O que evoluiu de lá para cá? O que mais chama atenção no sentido de democratizar o acesso a essas fontes de energia e torná-las mais acessíveis ao cidadão comum? Ficou longa a pergunta, né? Mas a tua pergunta já contém a resposta. Isso é bastante interessante, né? Porque foi justamente a individualização, a fragmentação dos modelos de produção de energia, né? Então, fazendo um paralelo aqui, quando o Antônio está colocando que a padaria consome, né, a panificação consome energia, para fazer o quê? Para gerar energia, que é o pãozinho, que é o alimento que o cidadão vai comer do outro lado. Então, olha aí, ó, energia, a água que está no pão, né, e o alimento, né? Então, tá tudo aqui. Exatamente isso, né? Na realidade, o que a gente trouxe para o mercado foi o consumidor final. Por isso que a tecnologia de comunicação ela ganhou relevância. Porque a produção da energia ela não está mais numa grande usina. Ela está descentralizada, quando a gente fala de energia solar ou até de outras fontes de energia, ela está muito descentralizada. E ao estar descentralizada, eu estou colocando quase que a energia num conceito de varejo, né? Então, como é que aquele consumidor que não tem o volume, não consome um volume de energia tão significativo, ele faz para participar do processo do consumo da energia solar? Ele vai buscar essa informação em algum momento no varejo, né? O varejo vai estar vendendo para ele uma outra opção de energia mais barata. Então você está concentrando essa questão da energia não mais como um produto de alto consumo só, mas também do varejo do dia a dia. E as pessoas vão participar disso. Então você vai carregar o teu celular numa bateria, você vai carregar o teu carro em algum lugar que tenha energia solar também. Então você está distribuindo e ao distribuir você está chamando o varejo para participar desse processo. A gente pode comparar o que você está me dizendo, talvez que é o que faz a iGreen, essa empresa que você é um dos consultores, com o que aconteceu com os computadores pessoais, né? Porque até que o computador virasse um objeto de consumo, digamos assim, um eletrodoméstico, os computadores eram imensos e só operavam dentro de grandes empresas. Depois o computador virou um artigo de consumo do indivíduo. É mais ou menos isso que essa empresa que você trabalha está fazendo? É exatamente isso. Na realidade, nós estamos vivendo a primeira fase, né, de trazer o usuário para participar de tudo que a gente faz. Até então, tudo parava no CNPJ. Eu tenho que ter uma empresa, então era empresa com empresa. Empresa com empresa, ela se reestrutura, ela contrata os profissionais para atender o mercado. Quando você coloca o indivíduo, você está colocando, eu estou colocando a minha mãe, que tem 85 anos, para participar, eu estou colocando um jovem de 18 anos que não tem experiência para participar, eu estou trazendo a comunidade para participar do processo. Para quem é do varejo e está acostumado a lidar com a população, sabe o quanto isso é dinâmico, né? O quanto isso é difícil. Quer dizer, eu tenho que
montar diferente. Eu tenho um pãozinho que é pequeno, chamada média, eu tenho a bengala, eu tenho o pão italiano. Você diversifica para atender as diversas demandas. Isso vai acontecer com a energia, né? Já está acontecendo com a energia e com tantos outros produtos, porque a novidade e que a gente não está acostumado foi que, de fato, a gente tem que trabalhar para o CPF agora. Não mais CNPJ, CNPJ. Não é não mais, mas muito menos CNPJ, CNPJ e CNPJ, CPF. Daqui a pouco quero que você conte como é que a Green faz isso aí, mas antes eu quero perguntar para o Antônio. Perguntar não, na verdade eu quero colocar para você comentar com a gente, Antônio, o seguinte: eu sou fascinado pelo modelo de negócio das padarias, até porque como eu sou seminovo aqui, entendeu? Acho que eu sou, tirando que você é um pouquinho mais seminovo que eu, né, Toninho? Eu sou um seminovo da década... Eu só tenho 75 anos. Sou usado seminovo. Então eu sou da época em que as padarias ainda tinha aquele elan, aquela coisa de pão quentinho no final de tarde e tal, guardo essas memórias. E a padaria tem muito disso, ela tem várias coisas lá dentro, né? É um microcosmo ali, da sociedade, onde tem tudo ali, né? Todo mundo vai na padaria pegar alguma coisa, é um mini mercado. E eu enxergo a padaria como algo que parece que é atemporal, né? A gente pode ir lá para a Idade Média e vir para cá. Hoje pouca coisa mudou numa padaria. E o potencial que ela tem, óbvio, tem tecnologia, mudou aí o design, mas conceitualmente é a mesma coisa, né? Você não enxerga dessa forma também, Antônio? Sem dúvida, na verdade, a padaria mudou muito. Algo que atravessa gerações. Mas esse valor afetivo, essa proximidade com o cliente, isso se perpetua ao longo dos anos, é atemporal, como você falou. Na verdade, a padaria é a atividade comercial com maior frequência por parte do consumidor, e a própria mudança que a padaria vem passando nos últimos anos é para promover exatamente isso. Não mais só o café da manhã ou o pãozinho no final da tarde, mas hoje você vai na padaria para almoçar, para comer a pizza, para tomar sopa. Sopa, quando você pensa, vou tomar uma sopa, esfriou, você pensa em qual padaria eu vou. Eu ia falar agora, eu vou na tua padaria em breve começar a consumir os caldos lá na Arco-Íris. Então a padaria foi se adaptando. Como ela tem essa proximidade muito próxima do cliente, a gente sabe, conhece o cliente pelo nome, sabe como que gosta daquele pãozinho, com manteiga, com pouca manteiga, na chapa. Então acho que essa proximidade faz com que ela tenha essa capacidade de se adaptar. Então a padaria mudou muito, se a gente pegar aí nos últimos anos, se adaptando para capturar aí o consumidor em todos os momentos de compra e consumo. Além de ser o lugar, eu costumo dizer que é o segundo lugar mais democrático da cidade, só perde aqui para as praias, mas com certeza as padarias aí têm uma capilaridade muito grande, se você pensar. As bancas caíram em desuso, mas a padaria não, a padaria resistiu ao tempo. A igreja e a padaria, são duas coisas que não... Houve uma resiliência das padarias, elas se reciclaram. Se reinventaram. Hoje a atividade que mais se abre pós-pandemia também é a padaria no Brasil. Claro que um novo formato, essa onda aí de pães de fermentação natural, que são padarias aí numa proposta diferente da padaria tradicional, que a gente está mais acostumado, mas também é uma linha que vem muito forte aí, principalmente pós-pandemia, com essas questões de saúde e tudo mais. Eu estava falando uma coisa que eu estava no Babo semana passada com um amigo do Sebrae, e ele falou uma coisa que eu lembrei agora, ouvindo a tua fala. A gente estava falando de garçom, atividade de garçom. E a gente falando muito de tecnologia e tal, eu falei, cara, a tecnologia evolui tanto e tal, mas algumas atividades humanas parece que nunca vão desistir. Ele falou, olha, uma delas é essa aqui, que é garçom. Eu gosto de ir no Babo porque eu acho o atendimento muito bom. Sim. E eu sou aquele cara que eu fidelizo o lugar que eu vou. Óbvio que o produto é 50%, mas os outros 50% é o atendimento. O atendimento acolhedor, as pessoas que te recebem com sorrisos, te chamam pelo nome... Para mim é onde eu seleciono os lugares que eu vou. Então ele fala, cara, essa atividade de garçom nunca vai sumir, porque o ser humano sente falta disso. Então eu acho que completa a tua fala, quando você falou que conhece pelo nome. O cara vai naquela padoca que ele conhece o dono da padoca, chama o fulano lá que está no caixa e tal, ele conhece os copas. E eu conheço vários donos de padaria que... Isso é determinante para ele manter ou dispensar o funcionário. Se não acolhe bem o cliente que fideliza aquela... Faz parte dessa cultura da padaria também, né? Sem dúvida. O dono da padaria está muito presente no estabelecimento, né? Então ele tem esse contato e ele acaba, de alguma forma, influenciando também a equipe ali, os colaboradores da padaria. Mas eu também vejo que o consumidor também está mudando muito. A gente que é tudo seminovo, concordo com você, mas já existe o jovem
que é muito tecnológico, ele muitas vezes prefere fazer o pedido pelo QR Code, receber. Então hoje a gente lida com diferentes públicos, com necessidades, vontades totalmente diferentes. Verdade. Então o jovem, ele, olha, já quer agilidade, já não quer muitas vezes esse contato, ele quer a tecnologia no processo, ele já nasceu com isso, né? A gente passou por essa transformação. A população mais jovem, tem uma filha de 17 anos, não, ela é totalmente digital e muitas vezes ela questiona alguns processos. E a gente vê algumas outras redes, outros estabelecimentos diminuindo cada vez mais a questão da quantidade de funcionários. A Padaria até veio um pouco na contramão desse movimento, ela foi agregando esses produtos, esses serviços, colocando mais funcionários, gerando mais emprego. Mas quando você pega grandes redes de fast food, por exemplo, hoje cada vez menos você tem esse atendimento. É tudo muito mais digital, você vai no Madeiro, no McDonald's, você já faz o pedido pela tela, você perdeu, você só recebe o atendimento quando fala o teu nome, você vai lá e ele te entrega, né? Então a Padaria também veio na contramão. E por isso que a gente tem esse acolhimento, por isso que na padaria você nunca é mais um. Você pode frequentar o supermercado, por exemplo, você vai ser sempre mais um cliente. Na padaria, isso é um pouco, desmistifica um pouco. Eu gosto desse calor humano. Eu moro na Francisco Glicério, a padaria que eu vou é no Orquidário, é de esquina. Ali, eu já conheço, eu gosto de me apresentar. A gente tem um turno novo, uma funcionária pergunta qual é o seu nome? Vânia, prazer, Toninho Garcia. E eu sempre faço uma associação para gravar o nome dela para não esquecer. Vânia. Ah, aquela minha colega trabalhou comigo. Vânia. Olha, Vânia. Aí ela já sabe o pão que eu gosto, é clarinho. Quando eu estou na fila, já estou assim, sou o terceiro ou quarto, mas os 3 na frente já foram atendidos, ela já pergunta para mim, quantos? Ela já sabe o meu gosto. Aí eu falo assim, 3. Ela já olha assim e vê que não tem clarinho, eu vou lá dentro. Obrigado. É esse calor humano da padaria que eu gosto. É maravilha. Acho que ele resumiu muito melhor do que eu expliquei em várias palavras. Ele deu um depoimento aqui, não, explicou melhor do que... Storytelling, de fatos reais. É isso aí. Então, esse é um expertise do Toninho. Esse ecossistema que o Antônio falou, né, ele... dessa comunidade chamada padaria tem potencial para várias coisas. Eu gosto muito desses temas, né? Do consumo de água, do consumo racional das coisas e tal. Gestão de resíduo, que é um assunto que eu pretendo trazer novamente aqui, como é que a gente lida com resíduo. Já tem uma lei em Santos. Política de resíduo de solo. A política de resíduo de solo. Então, já há, inclusive, aí mais um ônus, né, nas padarias que tem que fazer essa gestão. Vamos falar da logística reversa. Acho que isso poderia ser melhorado de diversas formas, é um assunto para uma outra pauta, mas quando a gente traz a questão da energia renovável, eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente como é que a iGreen atua dentro desse ecossistema, como é que ela contribui para um ecossistema como o dele, uma unidade de negócio, uma padaria dessa, pode se beneficiar dessa tecnologia. Pegando a dica dos seminovos aqui... Eu também é seminovo? Você é um garoto, pô. Mas foi citado aqui uma situação que exemplifica muito bem, que foi a questão da garotada que usa, por exemplo, o aplicativo para comprar os produtos que tem dentro da padaria. Você tem o pessoal que frequenta a padaria, você tem o pessoal que sabe quais são os produtos, mas quer utilizar um meio tecnológico para ter acesso. A energia virou um produto de prateleira. É isso que o Mercado Livre fez. Então, como um produto de prateleira, onde você vai comprar? Onde você sabe... Mercado Livre, você está falando Mercado Livre de energia, não Mercado Livre plataforma de compra. Não é o pessoal. O Mercado Livre de energia, ele trouxe, essa regulamentação trouxe que você pode comprar energia de... Explica um pouquinho isso para quem está acompanhando, porque tem gente que não sabe que mudou, que houve um marco regulatório que mudou. Tem um marco regulatório que permite você comprar energia de quem coloca energia disponível no mercado. Então, tem várias plataformas que vendem energia. A iGreen administra isso. Ela é o sistema que está entre quem fornece e quem consome. Até porque para você poder garantir que essa sistemática funcione sem grandes oscilações, é importante que você tenha esse sistema de controle no meio. Como, por exemplo, se eu pedir 100 pães na padaria e ele só tiver 50, vão faltar 50. Então ele precisa regular a oferta para poder a gente ter a demanda nesse sentido. Então, os sistemas de informação eles vão servir para isso, para te garantir a entrega daquilo que você está consumindo. Essa tecnologia,
ela te traz várias possibilidades de você ir fazendo incorporação de novos usuários a partir da quantidade de venda que você tem. Então, você tem um processo de compra dessa energia, você apresenta a sua conta de luz, mostra o quanto você está consumindo, joga no sistema, ele avalia e te devolve dizendo, olha, você vai ter tantos % de desconto na tua conta. Então, ela funciona como um termostato. Ela ali, funciona como um regulador, exatamente como um regulador. E aí, indo na linha do que vocês estavam comentando aqui, só fazendo uma piada, meu filho falava assim para mim, pai, o senhor vai sempre no mesmo restaurante? Eu falei, sabe quanto tempo eu levei para achar esse restaurante? 60 anos. Então, às vezes você está num lugar que você demora muito tempo para encontrar, mas é aquele lugar que vai te atender, né? A questão da energia é a mesma coisa, assim. Por que ela demorou para evoluir? Porque justamente o meio que controla, né, foi o que demorou mais para ser desenvolvido. Porque você colocar uma placa no telhado, você tendo recurso, você compra para você fazer o ROI. A placa vai custar 5 mil, eu pago 50 de energia por mês, eu vou levar quantos meses para retornar o dinheiro que eu investi? Então, quando você vai para esse sistema de compra de energia, na realidade você está reduzindo em tempo real a energia que você está comprando, porque você já está comprando direto de quem te fornece mais barato. Então, o sistema ele se torna o diferencial na compra de energia. Você não vai precisar colocar a placa, você vai comprar energia mais barata já. Na verdade, se eu puder complementar, o mercado de energia vem mudando muito nos últimos anos, e a gente não está falando da lâmpada de LED, a gente está falando que até pouco tempo você era preso na concessionária, você não escolhia. Alguém escolhia de quem você ia consumir. E nos últimos anos, com todas as mudança de legislação, hoje você tem a oportunidade de escolher quem vai te atender nas diversas formas de energia que existem, por isso o Mercado Livre. Então é uma oportunidade muito grande para as empresas de reduzir custo, né? E mesmo oferecer para o cliente final. Isso. E então é um mercado que, se você sabe tudo hoje de energia, amanhã você já está atrasado porque já tem alguma novidade, os investimentos reduziram muito quando eles existem, porque muitas vezes você tem soluções que não requerem qualquer mudança. É muitas vezes assinar um documento. Então, é um assunto que vem mudando muito, muito rápido, que tem um impacto direto, quando estou falando aí do CNPJ, sim, tem uma redução muito significativa, a gente está falando da terceira maior despesa, como eu falei aí no início. Então, acho que tem muita oportunidade para o consumidor final, porque até então ele não decidia quem ia ser o fornecedor de energia e hoje ele tem esse livre poder, essa liberdade de escolher. E quando você abre o mercado, a competição, com certeza você acaba tendo redução de custos e formas muito mais atrativas de você consumir energia. É importante a fala que o Antônio está colocando, porque eu vejo que isso só vai crescer se o varejo que ele atua participar do processo enquanto até um fornecedor. Concordo. Porque se o varejo não participar, onde é que o consumidor final vai buscar informação? Então, por exemplo, o Antônio acabou de demonstrar aqui na intervenção que ele fez que ele está acompanhando o mercado. E na hora que ele vê que ele se beneficia disso, ele pode beneficiar o cliente dele, e se torna um fator de fidelização do usuário dele, que já acredita que comprando o pãozinho dele fica melhor, né? que é melhor, que está mais bem alimentado. Também vou, através dele, ter acesso, né? Não porque ele esteja fornecendo, mas porque ele vai te ajudar a entrar no processo. Então é um marketing de rede, né? Você vai estar trazendo outros consumidores para o teu processo. E isso beneficia também o dono do ponto de venda. Isso agrega valor até a imagem, né? Até como reputação de produto. Eu não tenho a menor final, dúvida, né, disso. Sim. Então, e essa geração que ele falou as sacolas agora, da padaria escrita assim, essa sacola não carrega só pão, carrega respeito pelo planeta. Temos energia limpa. É o vício. É o vício da publicidade. É isso. Muito bom. Aproveita aí, já emenda aí a tua eu pensei que o Toninho fosse fazer uma pergunta para o Eli, mas ele estava falando mas sabe, da pergunta que você fez, da complementação que você fez. Mas Eli, desculpe, Toninho, eu ainda quero entender melhor, entendeu? Eu acho que quem está nos assistindo precisa mastigar melhor isso. Você falou, quando eu vou conversar com as pessoas, eu estou me inteirando, estou vendo, claro, eu vou falar da energia que não precisa mais comprar da CPFL, mas como? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu começo a explicar, você vai receber 2 contas. Uma, eu nem sabia, tem outra coisa, hein? Do Videodó que o consumidor normal de casa, residência, ele leia a conta.
ele só paga. Quanto foi? 400 e pouco, vale, paga. Ele não sabe que tem taxas obrigatórias. Se você for viajar e desligar toda a energia da tua casa, você volta, você vai ter que pagar uma taxa mínima. Entende? Então, eu gostaria que você explicasse ainda mais assim, esmiuçadamente, para as pessoas entenderem, você não precisa mais ter energia da CPFL. Você não precisa ser. Você pode ter energia de outras geradoras. De outra geradora, entendeu? Por que é mais barato? Porque a energia solar é mais barata. A energia solar é mais barata, entendeu? Quando colocada em escala, ela é mais barata. Que eu ainda vejo nessas conversas que eu estou tendo com o pessoal, e o contrato, que ainda tem essas dúvidas. Porque eu acho que tem que desmistificar um pouco a energia solar, quando se falava das placas, que é a visão que eu acho que a maioria das pessoas ainda tem, significava um investimento muito alto para você se beneficiar, e aquilo, quando você diluía, muitas vezes não justificava aquele investimento. Mas hoje você não precisa fazer esse investimento, existem outras formas, e aí eu vou deixar o Eli responder a pergunta melhor do que eu. Não, mas é super importante, porque essa prática faz com que a gente tenha que primeiro entender que energia ela passa a ser algo do varejo, ou seja, não só do atacado, né? Como eu comprava antes. Eu sou Traduz. O atacado, CPFL de Piratininga. No modelo de distribuidor energia. Distribuidor de energia que já chegava a conta junto com a energia. Tá, você tinha o distribuidor e a energia. Tá legal. Então a conta tem duas contas. Tem a conta da rede, que é a rede que você transmite a energia e chega até você, e da energia efetiva que você usa. Por ter televisão, por ter máquina de lavar, por ter micro-ondas, por ter equipamentos outros que consomem energia. Então, uma coisa é consumo e outra coisa é aquilo que é distribuição. Então, vamos lá, entendendo. Essa conta, nós vamos pagar duas contas. A conta que é distribuída, que eu tenho que pagar a energia da luz também, da rua. Sim. Quando a conta vai de casa, eu tenho que pagar. Então é isso que eu quero deixar claro, para as pessoas entenderem que eu também... Toda conta ela é composta desse jeito. Desse jeito. De uma parte que é distribuição e outra parte que eu gasto, que eu consumo. Legal, continua. Quando você faz a compra da energia solar no Mercado Livre, você está substituindo a energia que você compra hoje ou que você vai comprar amanhã, porque isso se torna algo de consumo. Então você pode trocar esta conta pela conta da energia solar. E aí, dependendo de quem você compra, ela vai vir 20%, 30%, 15%, 40% mais barato. Então, é importante que você entenda que esse mecanismo você passa a entrar nele. Muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas eu estou entrando nisso aí, mas eu não gostei. Você está no Mercado Livre. Vai lá e troca por quem você quiser. Legal. Então, por estar no Mercado Livre, você tem o direito de entrar e sair aonde você for mais vantajoso para você. Por isso que se torna um produto de prateleira. Entendeu? Você está fazendo adesão a um tipo de consumo de energia. Saímos do sistema antigo, que antes você não tinha, a tua escolha era uma só. Por isso que eu digo que o cidadão voltou para o centro das atenções. Agora é ele quem escolhe aquilo que é melhor para ele. Isso, nesse processo, acho que o mais importante é que a gente não está atrelando isso à placa, a um ônus físico-financeiro de ter essa iniciativa. Você está atrelando isso a uma decisão do consumidor de querer substituir a fonte de energia. Esse é o primeiro passo. E isso é que dificultava a entrada. Agora, o que está dificultando a entrada, ou que é natural, que é isso se transformar de conhecimento público. Sim, né? A informação. E aí, por isso que o varejo se torna importante. Porque quando ele consome, ele percebe que a experiência é boa, ele divide com o cliente dele. E ele se beneficia dessa divisão. Mas na prática, como é que isso faz? Porque o cidadão comum, ele vai até lá, liga para o concessionário e pede para fazer a ligação ali. Como é que ele consegue acessar uma marketing de rede. Desse? Quem entra no sistema aprende e ensina o outro. E você vai multiplicando o conhecimento. Entendi. Vamos lá, por exemplo, o Toninho. A tua padaria onde é que fica mesmo? A padaria Arco-Íris fica na Afonso Pena. Afonso Pena. Você percebeu que eu dei uma dica para você dar um merchandising aqui. Vamos lá. O Toninho ele faz a energia limpa na padaria dele e ele pode transmitir. Ele pode incluir os clientes dele no sistema. Os funcionários também. Todo mundo. Todo mundo que consome energia vai participar. Percebeu? Entendeu? Então você entrega a tua conta. Eu tenho uma conta de luz aqui, quero participar também, vou lá. Entrego a minha conta de luz, ele me ensina a fazer, ou alguém do balcão, algum funcionário me ajuda a fazer, eu vou inserindo
e vou trazendo essas pessoas para dentro, você vai multiplicando os pães, né? Literalmente, é o milagre da multiplicação dos pães. Tem um anúncio que eu criei que falou, você vai vender mais que pãozinho quente. Então, o cheiro do pãozinho quente da cor vende, então vai vender essa ideia. Eu acho que essa... Fala em pãozinho que vai demorar para eu jantar ainda, eu estou ficando com fome. Eu acho que essa noção de que foi isso que a tecnologia trouxe. Ao mesmo tempo que ela trouxe a individualização, de certa forma, o afastamento das pessoas, se a gente entender que ela está fazendo isso para agregar valor às diferenças e não para promover a diferença, que é completamente diferente, né? Se eu agrego valor à diferença, eu passo manteiga no seu pãozinho, o dele é com queijo, o dele é com mortadela, tal, e o meu é puro. Eu consegui atender os 4 com o mesmo pãozinho, mas atendendo as diferenças. Então é nesse mercado que a gente está entrando e que a gente pode fazer com que a tecnologia seja mais amigável e promovam mais uma sociedade melhor. E eu acho que todo debate que a gente está falando de energia é fundamental, porque o que falta hoje mesmo, eu acho que é informação. Mesmo aí nos últimos anos, né, e a padaria que tem uma conta de energia alta, ainda a gente vê alguns empresários com dificuldade. A gente está falando de uma conta muito significativa, né? Então, quando a gente debate, traz informação, talvez muita gente está perdendo a oportunidade de reduzir custo de energia e se beneficiar desse novo modelo que a gente está aí. Claro que, por mais que ele já exista há algum tempo, ele vem mudando muito e ainda é novo. Se a gente pensar que até pouco tempo a gente não tinha essas oportunidades, a gente estava preso a uma concessionária. Então, eu acho que discutir, levar essa informação é fundamental porque ela beneficia a todos, né? Sim. Sem dúvida. Eu falei bastante aqui da padaria como um microcosmo, né, como um centro que reúne comércio, mas também entretenimento, o encontro das pessoas, enfim. Eu acho que esses lugares fazem com que a sociedade ainda consiga resistir a esse modelo que nós estamos vivendo de afastamento das pessoas. A tecnologia está afastando demais. Curiosamente, muitas pessoas falam que aproxima as pessoas, mas em certa forma está afastando as pessoas do convívio. Aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E afasta quem está perto, né? Eu acredito que como a padaria tem resistido ao longo do tempo a essas mudanças culturais, acho que ela tem esse potencial para nos levar talvez para esse novo momento com um salto de consciência maior em relação a essas coisas. Queria saber de você, como é que vocês estão fazendo, um sindicato, esse tipo de discussão sobre as melhores práticas de gestão? A questão do uso da energia renovável, ela é uma prática considerada uma prática ecologicamente sustentável, mas de maneira geral, como é que o sindicato está levando essas bandeiras para o aumento da eficiência, mas ao mesmo tempo ao encontro dos interesses da sociedade para esse tipo de bandeira? Acho que a gente pode falar aí de 2 iniciativas que a gente tem. Primeiro, a gente tem os encontros dos empresários, né, que representam o setor, e temas como esses são discutidos, né? Então a gente já teve lá a presença de várias empresas de energia, de alguns desses players aí do mercado conversando, tirando dúvidas. Numa das reuniões todos levaram a conta, fizeram lá uma análise individualizada, porque as soluções são diferentes dependendo do teu consumo, né, da característica do teu consumo. Então, essa é a primeira iniciativa, você compartilhar informação nesses encontros. Tá. E muitas vezes, quando uma padaria faz e dá ali um relato, o quanto se beneficiou, isso acaba influenciando os outros, é inevitável. E segundo, a gente também participa de algumas iniciativas. Eu sou diretor da Fiesp, a gente teve recentemente, através do Senai, a jornada de transformação digital que trazia esse tema, levando um técnico do Senai até o estabelecimento, até a padaria, né, enquanto indústria, e fazia também essa análise individualizada. Qual seria as soluções dentro do consumo dele, olhando a conta dele, quais as alternativas que ele tinha, ou qual que seriam as alternativas mais viáveis de acordo ali com o consumo. Então, falando especificamente de energia, gestão, é infinito os assuntos que são abordados, né? Mas falando de energia, a gente tem essas 2 iniciativas aí que aconteceram nos últimos 2 anos. Vocês têm dialogado com esse setor? Eles têm levado algum tipo de ideia, de proposta? Essa empresa, a iGreen, ela tem se aproximado desses setores? Como é que está a política de vocês? Não, sim, a iGreen é uma empresa nacional, né? Então ela está no Brasil inteiro
muito próximo de uma das suas investidoras, é uma distribuidora de combustíveis, né? Então, ela também participou, ela é um spin-off, né, de um projeto inovador de uma dessas grandes distribuidoras. A Vibra. Que está aí no mercado e assim, que precisa ter lastro para poder entregar o serviço que ela propõe. Mas isso é bastante discutido e assim, esse mercado de energia solar ele vai evoluir muito rapidamente, né? Já está evoluindo, alguns na produção. O que a gente ainda percebe é que... Onde que a empresa está mais forte no Brasil? Ela está baseada onde a sede dela? Ela está baseada em São Paulo. São Paulo. São Paulo, né? Mas ela está bem distribuída. Ela tem Minas, tem aqui São Paulo, tem também no Norte, Nordeste. Ela está bem distribuída. A distribuição dela foi mais no B2B no primeiro momento, né? Porque esse era o foco do negócio, atender empresa em empresa. Mas depois o modelo de negócio migrou para o varejo, né? Então migrou para o cidadão, porque permite que através do sistema de informação você vá transferindo esse conhecimento para o vizinho, do vizinho para o outro, e todo mundo se beneficia na cadeia. E o mercado de carbono, como é que ela se relaciona com esse mercado? Ela tem no mercado de carbono, ela tem créditos, né? Ela vai ganhando crédito de acordo com a evolução que ela tem no mercado como um todo. O que eu agrego para esse mercado? Então, aí já entro nas políticas de crédito de carbono, etc. Mas eu tenho como visão principal a consciência do consumidor, do cidadão, nesse processo. Porque você tem grandes empresas, por exemplo, que consomem, mas a grande maioria está no CPF. Está nas pessoas. E a fragmentação. 90% ainda, eu li que 90% ainda não está usando energia limpa. Entendeu? Então, assim, milhões. Quando a gente fala de indústrias e tal, tudo bem, mas a cidade tem quantas milhares de pessoas que estão consumindo energia nas suas contas e não estão se beneficiando disso, né? Então, é aquilo que a gente estava comentando. Quando eu estou no CNPJ, o CNPJ tem o sindicato, tem a classe, ele discute isso em alto nível. Mas quando a gente chega no cidadão, tem todas as dificuldades dele entender, né? Como é que eu vou fazer pagar minha conta de luz? É CPFL, não é? Eletropaulo, não é? Quem é o distribuidor? Como é que funciona? Então, eu preciso que esse conhecimento que esteja dentro dos empresários, é aí que eu vejo a grande oportunidade que a gente tem de transformar este empresário, que hoje já atende o cidadão, num parceiro dele também para a distribuição de energia solar. E eu entendo que esse é um movimento natural. Acho que no primeiro você vai nos grandes consumidores de energia, né? Porque está concentrado. Sim. E depois você acaba indo para o CPF, que é onde você tem uma grande demanda, mas muito fracionado, né? Então, e você isso como um movimento natural. Mas você precisa do ponto do varejo para ter esse nível de explicação. Você já imaginou o custo de aquisição do cliente, o famoso CAC, né? Quanto custa eu aquisitar um cliente se eu tiver que ficar explicando um a um como é que funciona? Isso precisa estar tá inserido no varejo. Sim. O varejo precisa, e aí entra a comunicação, como é que eu faço a chamada, né? Aqui o seu pãozinho é aquecido com o calor do sol, né? Então, assim, tem essas coisas que são... Além da questão ambiental, tem uma questão de redução de custo. Então você tem dois grandes argumentos, né? Acho que antes, para você ser mais essa questão ambiental, institucional, você tinha um toca custo, no bolso. você tinha um custo e que isso ia pesar no custo do teu produto. Isso, né? De alguma forma você beneficiaria por um lado, mas penalizaria por outro. E hoje você uma não está divergente da outra. Você consegue ter uma questão ecologicamente correta e, além disso, com redução de custo. Tony, você falou uma coisa interessante. Tem um cashback e um cash pão. Né? Não, porque você está roubando a fala do Toninho. Ele tocou, ele tocou num ponto importante. Foi, primeiro, dos jovens. Minha filha também, ela tem 23 anos, né? 17 anos. A caçula tem 23, raspa do tacho. Aí, ela não concorda mais em trabalhar 5 dias na empresa, quando ela está em São Paulo. Ela quer trabalhar 3 e 2 em casa. Que mais? E ela e mais algumas amigas estão com ESG insuportável. Só vão comprar empresas que tenham o conceito ESG. Quer saber como foi feita a calça, se foi, entendeu, exploração infantil, se foi exploração escrava. Quer saber tudo isso. De onde veio isso aí. E agora também, entendeu? Você falou outra coisa.
Às vezes, para o jovem, como nós temos que pensar que está vindo uma geração de consumidores. Sim. O jovem, ele, por enquanto, o mais importante para ele é o ambiente. Sim. É o ambiente. Mas, obviamente, o que eu falo, o gerente de banco, que ele vende, é coisa maravilhosa, dinheiro, todo mundo quer. Agora, nós tocarmos nesses dois pontos, conforme o público, você pode variar. Ou você fala do ambiente ou você fala do preço. Sim. E essas questões SG, eu acho que antes estava muito determinante para as grandes empresas, né? Para as marcas de consumo de massa. E hoje ela já está chegando no pequeno varejo. De tudo. Né? Então, tudo. Claro que, mais uma vez, começa pelo grande, as marcas que eu estou consumindo, como que ela se posiciona com a sociedade em relação a essas questões, mas hoje ela já chega no pequeno varejo, nas decisões que aquele empresário, seja da padaria, seja do comércio, de que forma que ele traz essas questões para dentro do negócio. É isso aí. Bom, faltou para mim, ficou ainda meio nebuloso para mim se esse modelo de negócio consegue atender grandes consumidores de energia, né? Você falou bastante do processo de fracionamento, né? Porque a gente tem aí o desafio da oferta de energia, como eu falei várias vezes aqui ao longo do programa, como desafio para todos os países. A gente viu agora recentemente o conflito na Europa, aí, Rússia e Ucrânia, grande preocupação que a Alemanha tinha, especialmente a Alemanha sofreu muito com a interrupção do fornecimento de gás. Obviamente eles não têm a mesma abundância de energia solar que nós temos no Brasil, mas é uma questão que está posta no mundo, né? Como que a evolução desse processo todo da oferta de energia renovável, energia solar especialmente, está impactando o desafio que a sociedade atual tem hoje para a produção de energia. Como é que você está vendo esse cenário ali? Ele está se desenvolvendo, né? Está se desenvolvendo. A gente tem uma insolação muito grande no país como um todo, então nosso problema não é de fonte, né? E sim de instalação de fazendas solares, né? A iGreen já atende a grandes consumidores, a grandes contas, as primeiras contas a serem atendidas foram essas, né? Então esse é um caminho que está resolvido. O que precisa ser atendido agora, no meu entendimento, já é o consumidor final. Conforme eu dizia, eu vejo que o varejo será, sem dúvida, o grande estimulador desse consumo para você poder dar uniformidade na distribuição. Então, você tem 5, 6 grandes empresas na cidade, mas o resto da cidade não é atendido, você vai ter gaps aí enormes. Então, acho que a importância de você trazer... E aí tem uma questão, para mim, mercadológica muito significativa, que é justamente a mudança da cabeça do empresário, ele participar, de fato, das transformações, né, sociais que vêm embutidas nessas novas tecnologias que estão sendo distribuídas, seja tecnologia de informação, seja aquisição do computador, do celular, né, e chegando na alimentação. Eu sei que esse assunto é um pouco delicado que eu vou entrar agora, mas como é que fica os contratos com os grandes concessionários? Porque há sempre uma preocupação de quem ganha as concessões, de que esse tipo de acordo, digamos assim, esse tipo de mudança no marco regulatório pode prejudicar a queda no fornecimento de energia tradicional. A gente ainda tem falta de energia. Tem muito lobby daí operando? Acho que a gente ainda tem falta de energia, lembrando que o Mercado Livre veio justamente para trazer mais fornecimento de energia, né? Não é escassez, na realidade agora o que a gente está brigando é por custo, né? Menores custos e um custo de fornecimento de energia menor. É disso que a gente está falando. E a carga tributária nisso, como é que está? Bom, aí a gente tem que abrir a discussão para outros níveis de governo, né? Mas por enquanto quem está consumindo energia, essa energia está livre dessa mordida aí ou está pagando do mesmo jeito? Não, toda a movimentação financeira por essas contas estão sendo atingidas. Então, não tem nada que ficou fora. Não tem como escapar de pagar tributo no Brasil. Não tem a nada que ficou mordida fora. Você diminui o custo de produção, né? O que você está diminuindo é custo de produção. Agora, custos governamentais, custos... Esse sócio não tem como se livrar. Está difícil. se você não pode com eles... Eu deixei para o final porque esses são os assuntos mais espinhosos, mais delicados. Aqui eu sou chamado de reacionário às vezes aí, tal, de ANCAPs. Mas isso vai trazer o Antônio fez uma colocação muito importante, né? Isso vai mostrar que um dos custos que a gente vai ter é suportar o governo, né? Então, se esse custo ficar muito grande, eu acho que toda a sociedade vai começar a questionar
porque tanto recursos sem benefício, né? Ou que tenha benefícios que justifiquem os recursos. Eu acho que esse é o grande dilema, né? Eu não me incomodo de pagar caro o almoço desde que eu almoce bem, né? Agora, você pagar caro um almoço que você não escolhe, não come e só assiste, fica difícil. Né? Pão duro ou uma carne dura não dá, né? Já complicado. Então, essa é a grande questão, né? Pelo que estamos pagando. O que você tem mais aí? Não, para mim foi excelente. Bom, então a gente vai começar aí para os finalmente. Antônio Pires, tem um tempinho ainda para você deixar aí as tuas mensagens para os teus clientes, né? Falar da tua nova unidade que você está abrindo e para o teu público aí do sindicato também. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez aí o convite de participar, agradecer o Carlos aí a aula de energia, a gente sempre aprende, né? Eu falei ao longo do programa que por mais que você conheça hoje, amanhã você já está desatualizado, que já tem alguma novidade, o custo já mexeu, então é sempre bom tratar desse assunto, trazer esse tema aí para a pauta. Então agradecer o convite. Falar então da Padaria Arco-Íris, que fica na Afonso Pena 345, e da nova unidade que está passando por uma grande reforma, da Padaria Santo Antônio do Litoral, que fica ali na Monsenhor de Paula Rodrigues com Rua São Paulo, e que aí nos próximos 6 meses acredito que a gente esteja inaugurando uma nova padaria com um novo nome e que eu acho que vai agregar bastante ali nos bairros Vila Matias e Vila Belmiro. Qual vai ser o nome dela? Vilaria. Ela está bem na junção dos bairros Vila Matias e Vila Belmiro. Na Vila é onde você se sente acolhido, seguro, é conhecido pelo nome, que é o que a padaria quer proporcionar quando vocês forem nos visitar. Chama a gente lá que nós vamos fazer um videozinho lá. Em termos do sindicato, queria falar que agora, no mês de junho, a gente está inaugurando um centro técnico de formação de mão de obra. A gente falou de energia, a gente não pode falar então, né, não pode esquecer então da força aí dos nossos colaboradores. E em parceria com o Senai, então o Senai, os cursos de panificação e confeitaria, que são um dos cursos mais procurados dentro do Senai, está saindo da Senador Feijó, não vai para o prédio que está em construção na Ponta da Praia, vai ficar ali na sede do Sinaspan, que fica também na Afonso Pena 736. Então, para aqueles profissionais que queiram se qualificar, ou você que queira aprender uma nova profissão, a partir de junho agora, esse mês, até o final do mês, se inicia aí esses cursos dentro do próprio Sinaspan. Excelente. Bom, só um pouquinho. Eu queria me despedir também. Pensei que você fosse para fazer pergunta. Eu quero agradecer o teu convite, entendeu? Agradecer o mas Toninho. Eu ia fazer isso, mas pode falar já que você então, falou. Tá bom, um pouquinho, não, eu ia falar, você está tão bonito com essa Tom blusa aqui. Então eu gosto de cor-de-rosa. Sim. Não, então, rosa mais claro e o mais escuro ficou, combinou com você. A pulseira também tem cor-de-rosa, sapato Tom é cor-de-rosa. Tom sur tom. Tom sur tom. Não, eu queria agradecer, foi interessante todas essas explicações. Eu acredito que quem assistiu ao programa deve estar agora, sabe, aguçado, está lá em casa pensando, pô, quer dizer que eu posso economizar, eu como CPF já vai começar a se coçar, você entendeu? E foi isso, eu acho que foi muito bacana. Espero também que o Toninho tenha... Já estão caminhando, o sindicato está caminhando. Eu só não gostei de saber que só tem 300 associados. Eu tive agência de publicidade e sempre gostei de sindicato. Eu era sindicalizado, entendeu? Eu acho que para 1.200 padarias. O pessoal tem que... A gente, nos últimos 5 anos, teve um crescimento bastante significativo. Legal. E eu acho que agora a inauguração desse centro técnico junto ao Senai, eu acho que traz uma outra onda aí, que muito em breve eu acho que a gente vai ter um número muito maior de associados. Toninho, a minha função, a minha formação é essa, entendeu? Criar grandes ideias, então eu vou me convidar para ir tomar um café que eu já gravei. É tão fácil, Afonso Pena, 3, 4, 5. Porque a pessoa não pode esquecer esse número, 3, 4, 5. Entendeu? Me convidar para tomar um café com você. Não está se convidando, não. Eu estou convidando. Vamos aumentar esse número de associados aí. É isso aí. Bom, o Carlos Eli Ribeiro, pedi para a produção manter a câmera nele. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos, em 85, em Administração de Empresas pela Universidade de Santa Cecília, em 82, especialista em Gestão Pública de Saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atualmente é sócio fundador e coordenador de projetos na Soli, Soluções Integradas à Saúde Limitada. Ele tem mais de 35 anos de experiência no mercado de saúde, foi secretário municipal em Santa Bárbara do Oeste, de 2009 a 2012, coordenador da Câmara Temática de Saúde da região metropolitana de Campinas e foi responsável pela implantação regional do cartão SUS,
e diretor da Intermédica no Brasil. Superintendente, diretor da Intermédica Saúde, presidente da Prev Saúde, Precisa Desenvolvimento de Mercado e da PBM no Brasil. Ele foi superintendente da Rede de Drogarias Iporanga e membro da Abrafarma, diretor da Santa Casa de Saúde de Santos, coordenador da Comissão de Implantação das FATECs. Isso é a fonte do currículo Lattes do Carlos Eli Ribeiro, que também é consultor da iGreen Energy. Consegui falar... Eu reduziria só uma frase. O Eli é meu amigo há muitos anos. É o cara mais inteligente que eu conheci na vida. Só isso. O Carlos Eli é o cara mais inteligente que o Toninho Garcia conheceu na vida. Pronto. Não é exagero não, viu? Se você considerar que o Toninho Garcia conhece muita gente, então... O Eli realmente é cara... Isso me obriga a ter que justificar, né? Só me traz mais responsabilidade. É um cara realmente diferenciado. E fala com uma naturalidade. Ele... Foi uma alegria te reencontrar aqui no programa, né? Eu fiquei muito feliz quando ele falou, o Carlos Eli, eu falei, só pode ser esse. Eu fui lá procurar, é o mesmo aqui. E a gente se reencontrar aqui nesse programa. E feliz também com o teu sucesso, porque você é um cara do bem e dá para ver até pela tua atmosfera que tudo que você coloca a mão é algo de bom para a sociedade, para a humanidade, né? E continue com muita saúde, continue com esse sucesso todo e os portos estão abertos quando você quiser voltar aqui para o Protagonismo Regional em Debate. Muito obrigado aos colegas da mesa, Toninho Garcia, e a você por toda essa oportunidade da gente estar trocando ideias, na realidade, aqui, um pouco de conhecimento, né? E um pouco da nossa história, né? Não é conhecimento só de livro, né? A gente vivencia isso, né? Por isso que a gente tem fluidez naquilo que fala e faz, né? Porque o conhecimento a gente foi buscar para resolver os problemas que nós encontramos na vida, né? E esses desafios ficam melhores quando a gente encontra companheiros de jornada como temos aqui, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande, porque tem o Toninho, que foi um mentor para mim em toda a parte de comunicação, enquanto eu trabalhei no varejo. Você, um ex-aluno, e que eu fico orgulhoso de ver a trajetória. Sempre aluno. De ver a trajetória, né? E o prazer de conhecer o Toninho e escutar como a indústria da panificação está se desenvolvendo. Isso é fundamental, que tenham pessoas com essa visão, e também dá para perceber na sua fala, na fala do Toninho, né, o quanto a associação está estruturada e buscando se enquadrar nesse novo mundo. E que os nossos cidadãos possam receber os nossos benefícios sempre. Excelente. Torço que desse programa nasça uma boa parceria entre vocês aí, né, e o trabalho brilhante também que o Antônio Pires faz lá no sindicato. Muito obrigado a todos vocês e obrigado a você por nos acompanhar em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, que nesta semana no painel de inovação tratou dessa questão aí das fontes de energia renováveis, né, um compromisso com o futuro. E teve a participação brilhante aqui, tanto do Carlos Eli Ribeiro quanto do Antônio Pires. E eu tive aqui hoje a participação na apresentação com o nosso amigo Toninho Garcia. Muito obrigado pela sua companhia. Você sabe que no Protagonismo Regional e no Protagonismo Cidadão é assim. Aqui, o governo é você. Até a próxima semana. A tubuterina, essa aqui é importante